Bom, galera, as mensagens estão chegando as perguntas e vamos lá, vamos responder. Eu vou começar pela primeira aqui, que é bem polêmica e eu já estou irritado com ela. Fala, galera linda e abençoada desse podcast que mais cresce no Brasil e no... Caraca, Maíra, vocês não estão vendo a Maíra, mas ela tá ali, ela tá como sempre aqui na organização de tudo, cara. Nós estamos de microfone novo, nós estamos de estrutura nova, nós estamos com um monte de berego-dego aqui que, mano, é pra trazer mais qualidade pra vocês, né? Até eu tô me sentindo melhor nesse negócio, tô me sentindo assim mais preparado, mais disposto, eu não sei. Hoje vai ser um podcast diferenciado, hoje é o Conversa com Primo, nós temos tantos projetos que às vezes eu até me confundo, eu não sei se eu tô no Pod Aí, se eu tô no Conversa com Primo, aonde eu tô. Mas a verdade é que hoje nós vamos responder algumas das perguntas que vocês me mandam no Instagram, tá? E a primeira pergunta que me mandaram aqui, eu quero responder, mas assim, vamos lá. É um negócio que... Eu vou começar por ela porque ela não tem nada a ver com o meu assunto, mas tem a ver com a minha vida, porque se me mandaram essa pergunta aqui, né? Vamos lá. Tô voltando aqui, galera, só para vocês verem o nível de situação, assim, de afronta que às vezes eu passo na minha vida. Vocês acham que minha vida é fácil? Olha essa aqui, eu vou pular todas e vou focar nessa, ó. Você... Ai, meu Deus do céu. Essa aqui eu vou responder aqui, ó. Vou responder até aqui, ó. Irmãos, livros, vou fazer até um stories dessa daqui, ó. Você deixaria sua filha namorar? Deixaria? Não. Deixo? Não. Deixarei um dia, no dia que ela se sustentar, que ela morar sozinha, que ela tiver o próprio celular para trocar as mensagens com o namoradinho dela. Então, assim, eu só tô editando aqui, tá, galera? Mas já volto aqui, porque essa mensagem aqui eu quero deixar... Eu acho que eu vou... Vamos lá. Vou voltar e vou editar a minha resposta. Vou ser simples assim, vai. Você deixaria sua filha namorar? Não deixaria, não deixo. Não. Não e não. Tá bom, Maíra, ou não? Acho que eu preciso ser mais incisivo, né? Vou voltar aqui, calma aí. Você deixaria sua filha namorar? Não. Não e não. Tá bom? E se insistir, o pau vai quebrar. Tá certo? Deus te abençoe. Acho que ficou bom, né? Então, beleza. Porque eu sou gentil, né? Eu não sou tão descontrolado assim. Mas vamos lá, galera. Vamos seguir aqui agora para o que interessa, né? As perguntas que chegam aqui para mim, geralmente são perguntas que não são com esse tipo de contexto, porque uma pessoa... E eu já entrei no perfil aqui, era um perfil fake. Provavelmente algum amiguinho de escola, ou alguém que tem medo de dar as caras aqui. Além de tudo, é um covarde, tá bom? Quer namorar com a minha filha, pelo menos você tem que ser homem, de verdade. Coisa que você não é, tá bom? Seu frango. Desculpa, Maíra, usar esse momento aqui para desabafar com a galera, mas... Tá chegando uma fase bem difícil na minha vida, galera. Deus me ajude. Deus me ajude. Olha só, vamos lá. Começando aqui, a primeira pergunta que me fizeram é: algo para indicar de conteúdo para melhorar nas prospecções ou listagens? Claro que eu tenho. Me segue, curte meu canal, ativa o sininho, vai chegar um monte de notificação aí para você. Brincadeira, deixa eu ver aqui quem que mandou, é a Meg Alves, enfim, não dá para ver aqui o nome completo, mas é Meg, você sabe que é você, Meg, você sabe que você mandou. Algo para indicar de conteúdo para melhorar nas prospecções ou listagens. Eu vou falar um negócio para você assim de forma bem sucinta, tá? Você pode assistir muitos conteúdos, você pode me ouvir, você pode ouvir vários outros caras melhores do que eu, mas a verdade é que você só melhora nas suas prospecções quando você executa, quando você faz. Uma das coisas que eu mais aprendi ao longo dos anos, que para você ter sucesso em vendas, tem um critério que é muito básico, ele é muito simples, é tentativa e erro. Cara, você vai falar com 10 pessoas, se das 10 pessoas, 2 te atenderem, top! Você vai se conectar com essas 2, você vai falar. Dessas 2, você vai aprender alguma coisa. Muitas vezes você não fecha contrato para 100% das pessoas que você fala. Mas eu posso te dizer que 100% das pessoas que você fala te ensinam alguma coisa. Te ensinam como fazer e muitas vezes como não fazer. Tá? Eu aprendo a cada ligação que eu faço. Eu melhoro a cada ligação que eu faço. Eu entendo mais do meu mercado a cada ligação que eu faço. Então, assim, você pode seguir conteúdos como o meu aqui. Eu falo muito de listagem fria, da gente fazer prospecção fria, enfim. E algumas pessoas às vezes até confundem isso, elas acham que eu não gosto do lead, eu já falei isso aqui, mas não é isso, cara.
eu faço aquilo que faz sentido para mim naquele período. Se o mercado mudar, eu não sou um cara que fico ali olhando para as coisas e acho que elas são eternas. Não, se o mercado mudar, eu mudo também. Se o mercado mudar, se eu achar que eu não estou tendo os resultados da maneira que nós estamos fazendo, eu vou mudar, eu vou buscar uma outra alternativa. Eu não vou ficar sentado dentro de um discurso aqui só porque eu falei que eu prefiro lista fria, o mercado mudou e eu vou insistir nisso. Não. Tá? Mas hoje o que eu faço é ligo para clientes que nunca ouviram falar da minha empresa, que nunca falaram comigo, eu crio ali uma conexão com esses caras, crio um rapport com eles, entendo quais são ali as necessidades daquela pessoa, tem todo um passo a passo, tá? No meu Instagram aí tem um link na bio que é do Método RP, se você tiver condições ou se for uma prioridade para você realmente aprender a respeito desse assunto, clica lá, compra o curso, você vai pagar em 10 vezes, sei lá, 12 vezes, é bem baratinho e você vai aprender um pouco mais. Lá tem algumas videoaulas que nós fazemos ali, que estão gravadas, que inclusive eu estou ligando para clientes de lista fria, tá? Porque eu tenho um princípio comigo que é, eu não vou ensinar nada para você que eu não saiba fazer. Eu não vou te pedir para fazer algo que eu realmente não faça, tá bom? Então, quer aprender um pouquinho mais? Tem ali o Método RP. Se não quiser, continua aqui nos conteúdos gratuitos, que todos os dias eu estou ensinando pelo menos alguma coisinha ali no meu Instagram, tá bom? Como fez para adaptar as abordagens de listagem com a LGPD? Eu falei isso até num outro podcast também. A LGPD, gente, assim, ela só protege quem faz um trabalho íntegro, quem faz um trabalho honesto, tá? Então, eu tenho hoje, tá, algumas ferramentas para que a gente possa ali ter uma segurança em relação aos dados dos clientes. Pensa, a minha empresa ela existe há 15 anos. Dentro desses 15 anos, é óbvio que nós construímos uma base de dados. Então, a minha maior preocupação hoje não é ligar para um cliente e ele reclamar por que você está me ligando. A minha preocupação é esses dados vazarem de dentro da minha corretora para fora. Então, é isso que eu tenho que tomar cuidado hoje, tá? Eu não posso vazar os dados dos meus clientes. Agora, eu já tenho uma base de dados de alguns anos que as pessoas elas entraram em contato conosco ou que nós já entramos em contato com elas, pode ser através de um e-mail, pode ser através de uma ligação. Cara, quando eu falo para vocês que a lista fria ela só tem fria só no nome, porque é um negócio muito bom de se trabalhar, vocês não acreditam. Ao contrário do lead, que você liga para o cliente e ele se torna frio, a lista você liga para ele frio e ela vai se tornando quente ao longo dos anos. Então, dentro do nosso CRM lá, o corretor ele vai alimentando. Por exemplo, olha, falei com um cliente tal, data tal, falou que não tem interesse, assim, assado, tá. Aquilo ali se torna um lead, se torna uma lista quente no futuro. Então, assim, vocês precisam conhecer um pouquinho mais essas estratégias, tá? A LGPD, hoje, quando o cliente fala assim, da onde você conseguiu meu contato? Que acho que é uma das principais objeções ali de um cliente que quer simplesmente uma satisfação. Fala assim, olha, em algum momento, alguém da nossa equipe já falou contigo, na ocasião nós não tivemos sucesso, nós não tivemos resultado, tá? Mas de tempo em tempo a gente troca o nosso consultor para que ele possa estar entrando em contato contigo e tentando uma nova oportunidade. Então assim, eu ligo para um cliente. Ontem mesmo eu liguei para um cliente, para um corretor, né, que estava me pedindo, cara, me dá uma força, liga aí, vê como que se faz. E aí eu falei assim, olha, vamos lá. Peguei o telefone, liguei para o cliente, primeira coisa, da onde você conseguiu meu contato? Cara, simplesmente falei assim, olha, a gente já falou há algum tempo atrás, tá? Alguém da nossa equipe entrou em contato contigo. Na ocasião, nós não tivemos sucesso, nós não tínhamos uma proposta interessante para te passar. Hoje, as seguradoras elas estão mais competitivas, os preços estão melhores, enfim, eu acredito que eu posso te ajudar na redução de custo do seu plano de saúde ou melhorar o seu atendimento sem onerar em nada aí o seu custo. E o cara falou assim, legal, vamos lá, o que você precisa? E aí a conversa fluiu, tá? Então, o que o cliente ele quer questionar ali muitas vezes é para ver se você vai titubear, se você vai gaguejar, se você vai demonstrar algum tipo de fragilidade. Se você for firme naquilo que você fala, cara, você pode ter certeza que essa objeção vai ser somente uma porta se abrindo para você, tá bom? Vamos lá. Acredita que regulamentar a corretagem de seguros seria um caminho para a diminuição de fraudes? Cara, a corretagem de seguros ela é regulamentada, tá? Assim, eu não entendi muito bem. Eu acho que a parte do plano de saúde você deve estar falando. E também é regulamentada. Um corretor, uma pessoa para trabalhar com seguro-saúde, ela tem que ter a SUSEP.
Quando ela não tem a SUSEP, ela trabalha através da SUSEP de alguém. Então, por exemplo, hoje os meus corretores lá, as pessoas que trabalham comigo, tem gente que fala assim, eles não são corretores porque não tem SUSEP. Tá bom, eles vendem mais do que você que tem SUSEP e fica aí sentado na sua carteirinha achando que você é corretor só porque você fez um curso. Então, é que me irrita essas coisas. Desculpa, a Maíra tá dando risada, mas é verdade, Maíra. Às vezes a pessoa ela é vaidosa, sabe? Fica assim, eu sou corretor de seguros, porque eu tenho. Tá bom, o que adianta você ter se você não trabalha, se você não vende para ninguém? Aí eu pego um menino lá de 16 anos, lá que chega no escritório com a camiseta do Colégio Objetivo, vende mais do que você. Pronto, falei, desculpa. Mas vamos voltar aqui, tá? Regulamentação de corretagem de seguros seria um caminho para a diminuição de fraudes? Não, acho que a gente só vai diminuir a fraude educando as pessoas. Não é uma carteirinha, uma credencial que vai fazer uma pessoa trabalhar de maneira correta ou não. Tá? Eu acho que o que faz as pessoas elas trabalharem livres de fraude, primeiro, não vou romantizar a parada, mas o nosso mercado de plano de saúde ele é muito complexo, tá? Pensa o seguinte, qual é a empresa hoje no país que você vai ligar para ela e ela tem 100% do quadro de funcionários CLT? Qual é a empresa que muitas vezes no plano de saúde não tem um tio, uma tia, um vô, uma avó que está ali no plano de saúde porque isso vem se arrastando há anos? Então, para a gente falar assim, não tem fraude ou tem fraude, a gente precisava rever o conceito de aceitação dos planos, tá? Porque é muito bonito a gente falar assim, poxa, aqui a gente não faz nada de errado, né? Ok. Então, assim, você vai perder muita oportunidade e é normal isso, por quê? Porque o mercado não é correto. Os clientes vêm com funcionários que não são funcionários, tá? Então, é uma linha muito tênue isso, tá? Dentro do escritório, só para vocês terem uma ideia, a gente procura fazer tudo o que dá para ser feito de correto, tá? E quando o cliente ele vem com uma situação, olha, eu tenho aqui tantos funcionários, eu tenho isso, eu tenho aquilo, dá para fazer? Eu falo assim, essa seguradora aceita, essa não aceita. Então, assim, eu não vou ficar aqui dando uma de falso moralista, não, mas o nosso mercado ele é bem complexo. Eu acho que, assim, o fato de regulamentar não é isso que vai mudar o mercado, tá? Ele já é regulamentado, você precisa de uma SUSEP, e aí as pessoas que não têm SUSEP trabalham com a SUSEP de alguém. A verdade é que alguém é responsável por aquelas pessoas. Eu sei de quem eu sou responsável. As pessoas que trabalham comigo hoje, eu tenho confiança nelas. Eu não coloco qualquer um para trabalhar comigo. Tá? A plataforma, por exemplo, ela corre um risco maior. Ela responde por uma série de pessoas que às vezes ela não tem nem relacionamento assim no dia a dia. O cara só entrega a produção lá e vai. Uma corretora menor como a minha não tem tanto risco assim, tá bom? Espero ter respondido aí. E assim, que fique claro, tá, pessoal? Eu não sou a favor de fraude, eu não sou a favor de nada disso. Mas nós estamos num mercado muito competitivo, onde você não faz, o fulano faz. Mas se ele faz, o problema é dele. Eu concordo, eu não tenho que fazer tudo o que estão fazendo, tá? Eu não sou dessa linha. Eu faço aquilo que me convém, tá bom? Eu tenho discernimento para saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. E aí, cada um na sua aí, certo? Obrigado, muito boa pergunta, tá? Estive no hospitalar 2022 e... beleza. Então, vamos lá, aqui, ó. Aí a pergunta que me fizeram da minha filha, que eu já falei que não, nunca deixaria namorar. Ela vai namorar? Vocês estão malucos me fazer uma pergunta dessa? Ainda bem que seu perfil é fake, senão eu ia entrar aqui e ia mandar te arrancar a cabeça. Se é que me entende. Como se manter sempre bem no mercado de planos de saúde, com muitos clientes? Cara, não sei te responder isso, tá? Porque você nunca vai estar sempre bem. Não tem, não é uma mágica, assim, como se manter sempre bem. Não. Na vida você não consegue se manter sempre bem. Nada do que você faz vai estar sempre bem, tá? Assim, a nossa vida, ela é de altos e baixos, ela é um ciclo, né? Então, assim, tem momentos que você vai vender muito, tem momentos que você não vai vender, tem momentos que você vai ter um pouco mais de dificuldade. Agora, o que eu acho que dá para você ressignificar aí é o seguinte: é o que me faz bem, né? O que me faz estar bem. Então, assim, são essas coisas que eu tenho que me apegar. Por exemplo, quando eu não estou vendendo, o que eu devo fazer, né? Quais são as atitudes que eu devo tomar? Eu, particularmente, eu tinha um negócio muito doido. Quando as coisas não estavam bem para mim, sabe o que eu fazia? Eu saía do escritório, eu ia fazer alguma coisa que não tivesse a ver com o trabalho. Eu dava, tipo assim, era um momento de descompressão. Ou ia jogar tênis,
ou ia comer num restaurante legal. Ah, mas Rodrigo, eu não tenho grana. Não tem problema, cara. Pega um lanche, vai comer num parque. Vai pensar um pouco na vida, volta com a cabeça fria e foca no trabalho. Eu fazia isso, tá? Se faz sentido para você, vai e faça isso também. Você falar assim para mim assim, Rodrigo, deixa eu pegar, no mercado dos planos de saúde, tá? Com muitos clientes. Vamos lá, como se manter sempre bem no mercado de planos de saúde com muitos clientes. Tá, então vamos lá. A questão dos clientes, cara, é assim, você só vai se manter bem e com muitos clientes se você permanecer nos momentos maus, tá? Fez sentido aí para você? Ó, existiram vários momentos que eu pensei também em desistir. Mas o fato de eu não ter desistido, o fato de eu ter permanecido, fez com que eu me tornasse uma autoridade nesse mercado. Fez com que eu me tornasse uma referência nesse mercado. Se nos momentos em que eu não estivesse vendendo, que eu não estivesse produzindo da forma que eu queria, eu falasse assim, parei, joguei tudo pro alto, hoje os clientes não me ligariam mais, né? Hoje eu tenho clientes que, cara, fizeram os primeiros contratos que eu fiz, os caras me ligam até hoje e eu fecho contrato com eles. Por quê? Porque eu permaneci. Eu acho que o grande segredo de muitos bons vendedores é que eles permaneceram na área de atuação deles. Eles não mudaram o produto, tá? Embora você mudar o produto em alguns momentos seja uma boa estratégia, sim, se o produto já não tem mais margem, se você já não está mais satisfeito, feliz com aquilo que você está fazendo, você pode mudar. Mas se não é o caso, permanece, tá? Os dias maus, eles vão vir. E posso te falar, as crises de mercado, elas na verdade são oportunidades para você se destacar. Tá bom? Então, quando vem uma crise de mercado, o mercado faz uma limpa, as pessoas boas ficam, permanecem e se destacam no futuro, tá bom? Então, assim, de muita gente que eu vi lá atrás que começou, correu, tipo assim, cara bom mesmo de vendas, o cara correu 100 metros rasos, estourou, ganhou dinheiro, tal, não sei o que, aí o cara pega e sai do mercado. Putz, tinha uma oportunidade melhor, saiu. Aí o cara, pô, bateu, foi lá, outra oportunidade melhor. Toda hora em busca de uma oportunidade melhor, ele não fixa em nada do que está fazendo, ele vai ser sempre um bom vendedor, mas que nunca vai ser referência em nada do que faz, beleza? O tempo, ele é importante para te tornar referência e você sempre ter bastante cliente aí junto com você. Você vai formar sua carteira dessa forma, tá bom? Obrigado pela pergunta, tá? Teles, enfim, não sei aqui. Aqui a galera põe uns nomes diferentes no Instagram. Como vencer a insegurança nas ligações telefônicas de vendas? Eu sempre falei isso no Instagram, já falei no curso, enfim. Muitas vezes o fato de você ter uma insegurança em relação ao telefone, essa insegurança ela está relacionada a você, tá? Eu não sei como que você age quando você, de alguma forma ou de outra, é rejeitado. Como que você age quando alguém não te dá a moral que você acha que você tem? Como que você age quando alguém te diz não? Como que você age, ou como você reage, né? A um telefone que a pessoa bateu na sua cara. Eu tenho um ponto aqui que eu acho que é importante, que vale ressaltar, que é o seguinte. Quando você falar oi para o seu cliente, você tem que falar com tanta segurança ao ponto que aquela pessoa te respeite, tá? As pessoas elas só vão te dar ouvidos se de alguma forma ou de outra elas sentirem firmeza em você e te respeitarem. Então, os meus corretores falam assim, pô, mas você fala com os clientes, parece que você já é íntimo. Não, não é. Mas é porque eu me posiciono de uma forma, a minha entonação de voz, a minha energia ali naquele momento, a forma como eu ligo. Se eu não estiver bem, eu não vou ligar no dia. O dia que eu não estou bem, eu não ligo. Por quê? Porque a energia, a forma de você chegar, ela é muito importante. Então, assim, como vencer essa insegurança no telefone? Você tem que vencer essa insegurança na vida. Na vida, não é só no telefone. O telefone ele é só um instrumento. Se você for uma pessoa que tem medo de ser rejeitado, que tem medo do não, você vai ter dificuldades, tá bom? Vamos lá, telefone. Vou dar algumas dicas aqui para vocês quando vocês forem trabalhar com telefone. Se eu vou ligar para um homem e aí atende um homem, eu não vou falar, oi, por gentileza, o senhor Renato. Fala, Renato, tudo bem? Oi, Renato, tudo bem? Olá, Renato, tudo bem? Então, atendeu um homem, eu estou ligando para um homem. Vou me comunicar dessa forma. Liguei para uma mulher, atendeu a Maria. Oi, Maíra. Maíra não, Maria. Oi, Maria, tudo bem? Como vai? A palavra como vai, ela não me soa muito telemarketing, né? Se eu falar assim, oi, Maíra. Vixe, vou engasgar tudo aqui, vou falar Maíra, vai. Oi, Maíra, tudo bem? Você pode falar? A Maíra vai falar assim,
Não. Porque mesmo que ela não esteja fazendo nada, cara, as pessoas não querem dizer para você que elas estão desocupadas. O ser humano, ele nesse ponto, ele às vezes ele é vaidoso, ele é orgulhoso. Ele não vai te falar assim, cara, posso falar, não estou fazendo nada, estou tranquilo aqui, vamos lá, tenho o tempo que você precisar. Não, eles não vão fazer isso. Sabe por quê? Porque as pessoas elas fazem uma imagem muito negativa do vendedor. Eles acreditam que o vendedor é alguém que quer ganhar algo em cima deles. Então, quando você liga para uma pessoa e ela pensa que você é um vendedor, ela já levanta um escudo, eu sempre falo isso. E aí é um escudo de proteção contra o malandrão, contra o cara que veio para me enganar, contra o cara que quer vender e quer ganhar dinheiro em cima de mim. Então a ideia aqui não é tipo, poxa, o Caio Carneiro ele falou uma vez um negócio muito legal. Ele falou assim, cara, dentro das minhas negociações, não sou eu contra você, falando para o cliente. Somos nós dois contra o problema. Eu não sei se ele pegou essa frase de alguém, eu escutei ele falando e eu me recordo disso. Então, assim, é mais ou menos essa relação. Não sou eu contra você, somos nós dois contra o seu problema. E qual é o maior problema dos clientes hoje no plano de saúde? Atendimento? Sim, ok. Mas é fácil a gente resolver essa questão? É fácil. Agora, e a relação do dinheiro, que também é uma dor muito frequente, talvez uma das maiores? É fácil de resolver? Não tão fácil, mas tem condições de resolver? Tem. Quando o cliente começa com muita objeção, muita pergunta, né, que geralmente essas inseguranças partem dessas objeções, você tem que entender que todas essas objeções elas são previsíveis. Para uma pessoa que conhece o mercado, para uma pessoa que liga para muitos clientes, vocês vão perceber que as dúvidas, as dores, os questionamentos são sempre os mesmos. Como você conseguiu meu telefone? Que eu falei lá no começo. Ou assim, sei lá, você fala assim, olha, me passa o valor que vocês estão pagando. Esses dias eu falei para um cliente assim, olha, deixa eu fazer aqui só um paralelo e vou... Eu não sou muito de script de vendas, eu não gosto de script de vendas. Eu acho que a gente tem que criar uma ideia, você tem que ter uma linha de raciocínio para você trabalhar e aí se desenvolver em cima disso, tá? O script, ele é algo que você engessa, você não consegue sair dele. Então, a minha ideia não é engessar ninguém, tá? Mas é deixar vocês livres aí para vocês trabalharem. Só para você ter uma ideia, ó. Quando eu entro em contato com um cliente, eu podia, mano, já pensou se eu fizesse uma ligação aqui agora para uns clientes aqui, cara? Será? Coragem eu tenho, só não tenho sorte de pegar alguém para me atender uma hora dessa aqui, mas eu faria numa boa. É que aí não dá porque a gente teria que editar dados e tudo e no podcast não vai ficar legal, porque a gente vai ter que editar. Não vai rolar. A gente teria que fazer um vídeo pro YouTube, sei lá, porque aí dá para editar pelo menos, né? Aqui não rola. Mas eu ligaria numa boa para um cliente aqui agora para vocês entenderem. Seria mais ou menos assim. Oi, José, tudo bem? Como vai? Aí ele vai responder bem, graças a Deus, né? Espero que o José seja educado. José, estou entrando em contato contigo, cara. Há algum tempo atrás, o pessoal da minha equipe tentou falar com você, mas nós não tivemos sucesso. Essa questão de não tivemos sucesso, pensa o seguinte, pode ser, cara, não tivemos sucesso para falar, aí ele fala, mas nunca ninguém me ligou. Não, então nós realmente tentamos fazer contato, mas não conseguimos. Ponto. Ou se ele falar assim, tá, mas o que era? Não, na época a gente estava propondo uma redução de custo para você, mas o seu plano, cara, estava com uma condição legal, assim, a gente achou que não seria interessante para você mexer naquele momento. Deixa eu dar um segredinho para você aqui. A maior parte das pessoas que nós falamos são empresários, eles esquecem o que eles falaram ontem, antes de ontem. A maior parte, não todos. Imagina se você falar para ele que no começo da pandemia você falou com ele. Uma das coisas que eu falo. Cara, um pouquinho antes da pandemia, falei contigo a respeito de plano de saúde, mas não era o momento. Você pode pegar esse gancho agora. Mas não era o momento, estava todo mundo meio assustado, né, com a questão de mudança do plano de saúde. Aí você vai falar assim, pô, Rodrigo, mas eu nem sei se o cara tem plano de saúde. Cara, se você não sabe se ele tem plano de saúde, você está definindo muito mal o seu avatar. Lembra lá que eu falei já lá atrás, nos outros podcasts, até no Instagram, nos lugares que vocês me acompanham, eu sempre falei da importância da definição de avatar, de você saber a persona, de você identificar quem é o consumidor do seu produto. Então, se você está ligando para uma pessoa que não tem plano de saúde, ou que você não sabe que ela tem plano de saúde, você está um pouco distante do que você tem que fazer, mas beleza. Vamos voltar aqui. Você tem que falar com um cara que tem CNPJ, tá? E que a empresa dele seja uma empresa que, no mínimo, né, você tenha condições de ter um plano de saúde. Tá? Então, você pega um segmento específico, você vai buscar os sócios dessa empresa e vai ligar para eles. Então, estou ligando para o José, que é dono, de repente, de uma empresa de engenharia.
tá? Eu imagino que o José, ele tenha dinheiro e que ele esteja pagando o plano de saúde dele. Então, aí, dentro dessa conversa, eu vou falar assim, José, qual que é o plano de saúde que você está atualmente? Você está no mesmo plano ainda ou você mudou? Não, estou no mesmo plano. E qual que é? O José vai falar Bradesco, Sul América, sei lá, ele vai falar algum. E aí eu vou falar assim, poxa, me fala o valor que vocês pagaram no último boleto, só para eu ter uma ideia aqui de qual seria a melhor opção de redução de custo. Se eu conseguir alguma coisa legal, eu mando para você aí no WhatsApp. Você vai descomplicar a vida do José, tá? Não traz muita dificuldade, não fica trazendo muitas coisas. Ele vai falar assim, cara, vou falar uma objeção que o José pode falar assim, olha, pô, não vou te passar o preço, né? Que é uma das coisas que o cara pode ficar com medo de passar o preço. Afinal de contas, você está falando ali a primeira vez com ele. Então a gente pega essas objeções. Você acha que não? A gente pega. E na maioria das vezes que a pessoa fala assim, olha, eu não vou te passar o preço. Eu falo assim, José, eu trabalho com redução de custo, tá? Tanto eu quanto você, a gente não tem muito tempo para perder, cara. Então assim, para eu ser mais assertivo aqui e não te encher o saco, eu preciso do valor, porque eu vou buscar uma oportunidade no mercado que seja boa para você. Se eu não encontrar nada que seja interessante, cara, eu nem vou falar nada, não vou te mandar uma proposta nem nada. Agora imagina, assim, isso eu não vou falar pro cara, mas dependendo da situação eu até falo, porque eu sou meio cara de pau, mas um ginecologista. Você acha que quando a mulher chega lá, não é constrangedor para ele também perguntar assim, qual que foi a data da sua última relação sexual? É constrangedor, é chato, mas faz parte da profissão do cara. Ele tem que ter essa informação, senão ele não consegue prosseguir. Então a gente tem que ter, assim, parar de ter medo de perguntar as coisas para o cliente. Nossa, perguntar quanto ele está pagando. Se você perguntar com naturalidade, ele vai te falar com naturalidade. Agora, se você perguntar todo tipo, olha, eu preciso saber, sabe, do preço, não sei o quê, o cara, opa, peraí. Então, se você falar de assuntos complicados de maneira descomplicada, a pessoa ela recebe lá do outro jeito, do outro lado lá, de maneira mais tranquila, tá? Então, voltando aqui para a minha conversa com o senhor José lá, que eu não chamei ele de senhor José, porque se eu chamo de senhor, eu me coloco lá embaixo, tá? Então, José, você me passa o valor do... Aí o José pode virar e falar assim, cara, não vou passar. Eu falo assim, José, eu preciso de pelo menos um número aí, alguma coisa que seja próxima, tá? Quantas pessoas que estão participando do plano hoje? É você, esposa e filhos? Eu geralmente vou induzindo o cliente. Ele vai falar assim, quantos anos você tá, José? Você tá com quantos anos? Pô, eu tô com 56, a esposa 57, tem um filho de 22 e um de 24. Beleza. Eu faço aqui, ó, já no meu sistema, uma cotação com o preço atual da operadora que ele falou. Se ele está na Bradesco, eu já faço uma cotação da Bradesco. Eu falo assim, olha, a Bradesco hoje, para você fazer um contrato novo, a Bradesco está aqui em torno de R$ 4.000 com plano com Oswaldo Cruz, São Luís, Samaritano, tal, não sei o quê. É mais ou menos isso que você está pagando? Ele vai falar, o senhor consegue precisar para mim? Maíra hoje, ela está com um pigarro. É ela que trata o áudio mesmo, depois a gente dá um jeito. Não tem problema. Toma água com gás, bebê. Toma. Toma aqui, ó. Não pus, né? Toma água normal. A Maíra passando embaixo da câmera ali. E aí, eu vou falar assim, tá próximo do valor que você tá pagando? Tá próximo. Aí começa uma brincadeira de quente frio, mas tem cliente que ele não tá preocupado com isso, ele fala o valor. Se ele falar o valor, beleza, já tem o valor e as idades. Olha que maravilha, eu vou fazer uma pesquisa aqui, já olho se tem alguma condição interessante, fala assim, José, eu já verifiquei aqui no meu sistema, cara, que a Porto Seguro ela tem uma condição hoje de redução de custo para você considerável, cara. Você está pagando aí R$ 4.200, a Porto está pedindo aqui por 3.300, um exemplo. Tantos reais por mês, se a gente colocar ao longo dos anos, do ano, tantos R$ 1.000. Faz sentido para você uma troca de plano de saúde por essa redução de custo? O cara vai falar assim, pô, faz ou não faz? Se faz, vamos amadurecer essa ideia então? Tô te mandando aqui, vou formalizar. Como que você tá de agenda pra gente bater um papo? Acabou. Então, assim, descomplica a situação. Às vezes você quer mandar cotações gigantes pro cliente, cara, o cliente ele vai falar isso, você liga para ele e fala assim, pô, mas eu tô ligando, o cliente não me atende mais. Sabe por que ele não te atende? Porque ele não viu a sua cotação. Por que ele não viu? Porque ele não teve paciência ou porque ele não entendeu. E porque ele não tem uma resposta para te dar, ele não vai te atender. Então, para de mandar essas cotações gigantescas que o cara tem 10 páginas para ficar rolando, se achando que aquilo é bonito. Manda para ele simples, assim, ó, consegui um plano de saúde que atende o hospital XYZ, que foram os hospitais que você me falou, o valor de tanto, economia de tanto no mês, economia no ano, e deixa ele pensar. É bem simples.
tá? Às vezes as pessoas elas se enrolam, por isso que elas não vendem, tá bom? É simples, não é tão complicado assim quanto vocês fazem a coisa ser, tá? É bem simples, bem mais simples do que muitos pensam. Quando considera vir visitar a unidade de Bom Plano de Santa Catarina? Kessia, vocês, assim, tô devendo uma visita para vocês, né? Não tem nem resposta para isso daqui, cara. Acabei me enrolando em alguns projetos aqui, vocês sabem que a gente não para, mas tá assim, tá no cronograma, tá? Essa visita aí para vocês. Bora vender, bora fazer as coisas acontecer. Tô chegando aí, daqui a alguns momentos eu tô chegando por aí. Como você enxerga o futuro do profissional corretor? Eu enxergo como um futuro promissor, tá? Eu enxergo como uma profissão que as pessoas não vão ter tanta facilidade para se livrar dela. Tem algumas profissões que eu acho que são mais práticas, a pessoa tipo deixar de existir é mais fácil. Eu acho que o corretor de seguros ele ainda é uma relação muito próxima. Acho que é algo que o cliente, o nível de consciência dele, embora seja muito elevado, ele conheça muito bem o produto, ele precisa dessa consultoria, dessa assessoria por parte do corretor, tá? Pensa que o número de vendas por parte das operadoras, das seguradoras, ele ia diminuir de forma muito considerável. Ia diminuir muito, 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 muito. E eles teriam um custo muito alto com uma equipe própria. Então, eu acho que o futuro do corretor ele é cada vez mais promissor. Muitas startups chegando, muitas empresas precisando do nosso serviço como profissional de vendas, né? Então, eu acho que o profissional mesmo, o corretor, o que vende, ele vai ter cada vez mais espaço no nosso mercado. Eu acho que quem vai ter muita dificuldade são os profissionais corretores que não se adequarem a essa nova realidade, que não entenderem sobre as ferramentas que estão sendo utilizadas agora, aquele cara que deixou a sua corretora ficar obsoleta, que não tem processo, que não tem ferramenta, sistema, esses caras vão ter dificuldade. Agora o corretor que está sempre se antenando, está sempre buscando crescimento, está sempre buscando um curso, está sempre buscando especialização, esse cara vai ter espaço no mercado e esse cara vai voar, tá? Qual o desafio do profissional dos próximos anos num cenário de tanta manipulação discursiva? Não sei se é discursiva, enfim. Qual o desafio do profissional dos próximos anos num cenário de tanta manipulação? Eu não entendi aqui, mas enfim, não sei. Deve ser alguma coisa relacionada a algum conteúdo político, tá? Galera, assim, eu não sei se foi essa a pergunta, tá? Mas quanto à questão de manipulação, tanto por parte de discurso político ou qualquer outro tipo de situação, nunca afetou a minha forma de fazer as coisas, tá? Você fala assim, Rodrigo, você teme uma mudança de governo? Tá, cara, eu não gostaria que entrasse o Partido Vermelho, tá? Mas essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Mas eu já trabalhei no período em que o Partido Vermelho ele esteve no governo. Minha empresa cresceu de forma exponencial? Não cresceu da forma que eu queria. Mas eu aprendi muita coisa. Eu me mantive firme no mercado. Eu acho que essas questões políticas e externas, cara, elas não podem nos paralisar. Tá? Eu sou um cara que eu dependo muito de um governo que não é terreno. Eu dependo do governo lá de cima. Então, assim, eu tenho como, assim... Cara, é bem difícil, né? Eu não gosto muito de falar sobre política aqui, mas enfim. A pergunta veio, eu vou falar. Eu nem sei se era uma pergunta de conteúdo político, porque não dá para falar o resto da pergunta, mas eu entendi dessa forma. Mas eu acho que assim, bom, eu, Rodrigo, tenho o meu partido, o governante ali, o cara que está à frente é o próprio Deus, meu governo não é terreno, ele é celestial e eu prefiro depender de Deus, prefiro 1000 vezes depender das direções dele, tá bom? Então, Rodrigo, mas nossa, tá parecendo um louco falando isso. Cara, é a minha forma de ver, é a minha forma de enxergar. Eu, para vocês terem ideia, não gosto de ler jornal que tem um conteúdo de toda hora trazer informação ou desinformação. Eu prefiro entrar aqui no meu mundo, no meu universo, focar nisso, viver. Mas aí você não se torna um alienado? Cara, a pergunta mesmo aqui diz manipulação de discurso, né? Sei lá se era essa a questão. Mas tudo que a gente vê hoje é muito fake, cara. Pensa o seguinte,
Se você hoje é um cara que gosta do Bolsonaro, no seu Instagram só vai aparecer coisas que falam bem do Bolsonaro. Se você é um cara que odeia o Bolsonaro e gosta do Lula, no seu Instagram só vai aparecer coisas do Lula. Na sua rede social só vai aparecer coisas do Lula. Então, assim, a gente começa a se tornar cada vez mais extremista, porque as informações que nos chegam são informações que nos convêm, são informações que nos agradam. Então, sei lá, eu sou um cara que eu gosto de ouvir todas as partes, eu gosto de ter o meu pensamento a respeito das coisas. E o meu pensamento hoje é esse, eu não dependo do governo nem de esquerda nem de direita, eu dependo de um governo celestial. Sempre foi assim e espero que continue sendo. A vontade de Deus seja soberana sobre a minha vida, sobre os negócios, sobre a minha empresa, e que assim seja. Aleluias, amém. Posso ouvir um glória a Deus aí? A Maíra mandando um glória a Deus ali, aleluias. Eu não sei se era essa pergunta, mas enfim, eu entendi dessa forma, tá? Desculpa. Qual é a principal característica de um vendedor de alta performance? Vamos lá. Primeiro, a alta performance ela não vem sem prática, sem teste, sem você fazer. Então, primeiro de tudo, é um cara que tem que fazer, é um cara que tem que realizar, é um cara que tem que tentar. Quando eu falo para vocês que a diferença de um vendedor para o outro é o quanto ele performa, é que a pergunta já está falando de alta performance. Então, é a quantidade de vezes que a pessoa faz aquilo. É a quantidade de vezes que ele se propõe a fazer algo. Pensa que um cara que ele vai palestrar em algum lugar, esse cara ele nunca está palestrando uma coisa diferente a cada dia. Todos os dias ele vai palestrar a mesma coisa, só que para pessoas diferentes. Isso faz com que ele tenha uma performance muito boa, porque ele está treinando aquilo o tempo todo. E quando as pessoas vêm e falam, nossa, o cara é sensacional. Na verdade, ele pegou uma palestra e ao longo do período, ele se tornou muito bom em falar aquilo, porque aquilo se tornou uma verdade para ele. Aquilo ali ele treinou. Então, essa performance, ela vem de muito treino, ela vem do muito fazer, tá bom? Agora, o que um vendedor de sucesso, né, precisa ter para performar melhor assim, eu acho que é ambição, tá? As pessoas falam que o cara precisa de dinheiro. Não, o dinheiro ele é só um acesso, tá? Eu falei esses dias com alguns colegas. Pensa que o dinheiro ele é uma moeda de troca. O dinheiro ele te dá o acesso. O que é dar o acesso? Você pega o dinheiro, você consegue construir uma ponte. Então, eu construí uma ponte com dinheiro, a ponte me dá o acesso? Dá. Agora, será que eu estou disposto ou estou preparado para atravessar a ponte? Né? Quando eu morava na periferia, a gente falava assim, da ponte para cá as coisas são diferentes. E da ponte para lá, isso também vale, as coisas são diferentes. Então, às vezes você fala assim, eu quero ter grana, beleza. Aí você constrói o seu acesso para você mudar de bairro. Um exemplo, tá? Mas aí você tem a ponte construída, o acesso construído, mas você não quer pagar o preço de morar no outro bairro. Por quê? Porque lá o custo de vida é maior. Então as pessoas elas pensam que elas precisam de dinheiro, né? Mas na verdade o que elas precisam é ter o interesse de mudar de vida. Então um vendedor, tá? Um vendedor, para que ele tenha sucesso, para que ele seja um cara bom, para que ele seja um cara top, ele precisa ansiar por uma mudança de vida. Não é por dinheiro, tá? Então a ganância ou a ambição não tem que estar no dinheiro, tem que estar na mudança de vida. O dinheiro ele não tem a capacidade de mudar a nossa vida. O dinheiro ele traz acessos, traz. Mas quem disse que você vai de fato acessar aquilo que o dinheiro está te possibilitando? Tem muita gente que não vai. Tem cara que ganha muito dinheiro e que ele quer continuar vivendo na quebrada. Beleza, ele só ganhou dinheiro, mas ele continua sendo a mesma pessoa. Consegue entender isso? Então o vendedor, ele quer mudar de vida. Se o cara quiser mudar de vida, cara, você pode ter certeza que ele vai correr muito e ele vai vencer todas as dificuldades dele. Como ter uma boa copy para planos de saúde? Conhecendo muito bem o seu cliente, tá? A copy nada mais é do que a identificação com quem você está falando. Então, vamos lá. Se eu escrever uma copy persuasiva, mas que de alguma forma ou de outra a pessoa que estiver lendo não se identificar com ela, ela fala uma porcaria. Eu posso colocar as principais palavras, eu posso escrever muito bonito, eu posso fazer tanta coisa maravilhosa, mas se a pessoa que estiver lendo não se identificar com aquilo, cara, deu ruim. Então, vamos lá. Como escrever uma copy? Ouvindo as pessoas. Eu, particularmente, hoje conseguiria escrever uma copy porque eu converso muito com os clientes a respeito de plano de saúde e eu sei o que eles querem. Tá? Da mesma forma que eu sei o que eles querem, eu também sei o que eles precisam. Existe uma diferença, tá, entre o que eles querem e o que eles precisam. Eu fiz um stories esses dias falando, né, de um livro que eu tô lendo ainda, né? Tô no meio do livro. Mas era uma citação ali de Henry Ford. Vocês devem conhecer quem é o cara, né?
Ele foi um dos primeiros caras que estabeleceu processos numa linha de montagem de carros, tá? De lá para cá, depois desse cara, tudo mudou. Tudo mudou. Ele foi o primeiro cara a criar processos. Então, ele conseguiu fazer carros mais rápidos, ele conseguiu tornar aquilo mais acessível. E por que eu estou falando isso? Tá? O Henry Ford, ele falou uma parada assim, muito doida assim, e que fez muito sentido, e eu falei no meu Instagram. Mar, pega ali para mim o livro. Eu já vou deixar até aqui uma dica aqui do livro que eu gostei pra caramba, que é A Mente do Empreendedor. Gostei bastante. Pra galera que estiver vendo aqui no YouTube, olha aí, é bem legal esse livro, é bem gostoso. A Mente do Empreendedor. É o Kevin D. Johnson, que é o escritor, e enfim, não conheci o cara, eu comprei o livro pela capa mesmo, tava na livraria com a minha filha, vi a capa, gostei, vi ali que quem tinha escrito esse livro tinha uma bagagem, porque eu comecei a ler ali um pouquinho do livro no período que eu estava lá. Mas, enfim, olha só, eu não preciso nem ler aqui, tá? O que ele falou foi o seguinte na frase lá, deixa eu colocar aqui de ladinho. Ele falou assim, se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, isso naquela época, né? Ele falou assim, elas me diriam cavalos mais rápidos, ou seja, o meio de transporte das pessoas naquela época era charrete. Se ele perguntasse o que vocês querem, eles iam falar, eu quero o cavalo mais rápido. Mas o que elas precisavam, de fato? O que elas querem é uma coisa, mas o que elas precisam, muitas vezes elas não sabem. Mas você, como vendedor, sabe. Você sabe o que o cliente precisa. E isso precisa ser dito para ele. Então, para você ter uma boa copy, eu preciso entender o que eles querem, tá? Mas eu também preciso saber o que de fato eles precisam. Então, se você conseguir unir essas duas questões, as pessoas vão se identificar com isso. Beleza? Vai nessa linha aí que você vai se dar bem, tá? E não esquece dos gatilhos mentais também. E tem um cara que é muito bom de copy, que é o Elias Mamãe, ele é meu amigo, a gente sempre fala dele aqui no meu Instagram, no YouTube, enfim, tem alguns vídeos com ele. Dá uma olhada lá, tenho certeza que vai te ajudar, certo? Isso aqui veio do meu personal, então não poderia ser diferente. Qual a sua maior dificuldade no mundo fitness? A minha maior dificuldade é achar um bom personal. Ele achou que eu ia falar que era minha alimentação. Ele é tonto. Minha maior dificuldade é achar um bom personal. Um cara que, não esteja na minha casa todo dia, às 6 horas da manhã, me enchendo o saco. Brincadeira, cara. Com toda certeza, a disciplina na questão da alimentação, tá? Eu já mudei o meu hábito, acordo cedo, durmo cedo. Eu tenho dificuldade de beber muita água, que eu sei que é uma coisa que ajuda muito, mas eu tenho dificuldade de beber água. E eu tenho dificuldade com os meus compromissos, por exemplo, é muito convite para ir almoçar em muito lugar. Tipo, tô com a equipe e aí os caras falam, vamos comer uma feijoada na quarta-feira de frio, com torresminho saindo na hora. Então, assim, essas coisas me tiram do foco. E as muitas viagens também que eu fiz no último período também me atrapalharam bastante. Eu não vou ficar fazendo dieta enquanto eu tô viajando, né? E como eu tô viajando muito nos últimos tempos, eu não tô fazendo dieta. Então, beleza. Eu acho que eu preciso renovar os votos novamente, porque eu crio um estímulo para emagrecer. Na verdade, acho que a viagem para as Maldivas me deu um estímulo para chegar no shape lá, né? Aí depois falei, não vou para mais nenhum lugar que eu precise ficar sem camisa, de sunga. É Paris, Milão, tudo frio. Cara, põe um agasalho e vai. Então essa é a maior dificuldade. Obrigado pela pergunta, seu cara de pau. Carol Vilacha, acho que é isso. Como você contrata para trabalhar na sua corretora? Na verdade, não sou eu que escolho as pessoas para trabalhar comigo, elas que escolhem a Bom Plano para trabalhar, tá? Então não sou eu que escolho elas que me escolhem. Se elas acharem que o que eu falo, o que eu faço faz sentido para elas, elas vão ter uma oportunidade comigo. Se elas discordarem, ok, vida que segue, elas podem procurar um outro lugar. Tá? Precisa primeiro rolar uma conexão em relação aos nossos propósitos, aos nossos princípios, aos nossos valores. Se tiver isso, você tem meio caminho andado para trabalhar com a gente. Se você gosta já do nosso dia a dia, se você nos acompanha, se você acha que o que eu falo te inspira, te ensina, eu acho que você tem que estar conosco. Agora, trabalhar por trabalhar num lugar onde você não vai aprender nada, onde você não vai crescer, também não recomendo, só para você ter um salário, tá? Então, acho que não é nem a questão de como eu vou te contratar, é de como você vai contratar a nossa empresa. Se você quer trabalhar com a gente, manda uma mensagem aí, a gente vai se conectar, eu vou colocar um dos nossos gestores para falar contigo, e se fizer sentido, depois que você entender a fundo o que nós fazemos, você vem trabalhar conosco, tá? Porque o que as pessoas veem ali
Obviamente são os nossos resultados, tá? Elas vêm a parte boa da coisa. Eu não vou ficar aqui mostrando no Instagram os perrengues que a gente passa, as marmitas que a gente tá comendo lá no escritório. Não vou mostrar as coisas boas. E é assim que funciona, tá, gente? Não tem nada de errado nisso. Agora, o que eu posso garantir para vocês é que os resultados que nós mostramos ali dos meninos, quando eu falo assim, o cara ganhou 20, ganhou 30 mil, o outro ganhou 50 mil, tudo isso é verdade, tá? Eu não seria um louco, um insano de ficar criando esse tipo de fake news aí, tá bom? Então, assim, a galera ganha dinheiro? Ganha. Tem gente que não ganha dinheiro trabalhando com você, Rodrigo? Tem gente que não ganha. E você não manda embora? Não mando, tá? Eu criei um critério dentro da minha empresa que mandar um vendedor embora que não está vendendo, porque ele não tem ajuda de custo, ele não tem nada, ele só tem comissão, tá? Mandar embora um vendedor que não está vendendo é tipo realizar o prejuízo. Sabe a ação quando ela está em baixa? Você vai e vende, você realizou a perda, né, o prejuízo? Mandar embora um vendedor que não está vendendo, no meu formato de negócio, é realizar o prejuízo. Esse cara, em algum momento, ele vai vender, tá? Então, assim, é ruim para ele não vender? É ruim para ele não vender. É ruim para a empresa ele não vender? É ruim para a empresa ele não vender. Só que a empresa não depende só dele. Ele depende só dele. Então, é pior para ele do que para mim, tá bom? Então, assim, tem gente que não tá vendendo não, que tá comigo lá sim, numa boa, tá? E vai ficar enquanto a pessoa quiser, porque eu já ensinei, já demandei tempo com isso, eu não vou dispensar. Ao menos que não faça sentido mais o que eu falei para vocês, os nossos princípios, os nossos valores, se a gente já não está mais se ajudando, se a gente não está mais crescendo, aí envolvem outras questões, a pessoa pega ali o banquinho dela e vai embora. Agora, se não for isso, não tem problema. Eu não tenho problema de espaço hoje, gente, eu não tenho problema de custo fixo hoje com corretor, com funcionário, então, para mim é bem tranquilo, tá bom? Se você quiser trabalhar com a gente, se realmente fizer sentido para você o que a gente faz no nosso dia a dia, em relação à remuneração, enfim, entre outras coisas, se você gostar do trabalho, manda uma mensagem aí, Carol, e vamos embora, vamos para cima, tá? Como devemos ocupar nossa mente para termos sempre foco e não desistir fácil dos nossos objetivos? A pergunta é do Matheus Biel Rodrigues. Matheus, primeiro, cara, você falou aqui assim, ó, como devemos ocupar nossa mente, né, para termos sempre foco e não desistir fácil dos objetivos, tá? Depende, porque ocupar a mente, ela é muito subjetivo isso, tá? Você pode estar ocupando sua mente com coisas que não te levam a lugar nenhum. Então, ponto. Primeiro, você tem que segmentar aquilo que de fato vai ocupar espaço na sua mente, na sua vida, enfim. Então, comece eliminando, tá? Uma das formas de você ocupar a sua mente não é a questão de ocupar, é selecionar aquilo que ocupa a sua mente. Então, vê o que não te agrega mais nada, vê o tanto de tempo que você está desperdiçando com tantas coisas que não te ensinam, que não te levam para lugar nenhum e já comece a eliminar. Dá espaço para sua mente se tornar uma mente criativa, tá bom? Então, esteja sempre assim, com a cabeça legal, para que você possa desenvolver o seu lado mais criativo. Foco, para não desistir fácil dos objetivos, eu penso de duas maneiras. Você primeiro precisa entender que desistir é uma coisa e fracassar é outra. Vamos separar essas duas questões aí. O que eu entendo por desistir, tá? Quando você fala assim, desistir. Por que as pessoas desistem? Vamos lá. Você fez alguma coisa, aprendeu, mas não teve o resultado que você esperava. Mas você pegou aquilo que você aprendeu, ressignificou e partiu para uma nova situação. Quando eu digo uma nova situação, é não saindo daquilo que você se propôs a fazer. Vou citar um exemplo meu. Durante 10 anos no mercado que eu trabalhei com plano de saúde, tá? Eu fui aprendendo como não fazer as coisas. Tipo assim, sabe? Você vai fazendo, e eu ia entendendo o que não dava resultado. Por que eu entendi o que não dava resultado? Porque eu comecei a fazer e falava, cara, eu não tô chegando a lugar nenhum. Tipo, eu vendo, eu até ganho algum tipo de premiação. Cara, durante muitos anos eu ganhei premiação, eu vendia, mas eu não ganhava grana. Eu ficava olhando assim, tipo, eu não mudava de vida. Eu não conseguia, tipo, prosperar, eu não conseguia, sabe, ter uma vida, tipo, eu falei, cara, alguma coisa tá errada.
alguma coisa não tá legal aqui. E aí, de uns 5, 6 anos para cá, eu acertei a mão. Eu falei, cara, é isso. E aí eu foquei e comecei a fazer as coisas do jeito que eu achava que tinham que ser feitas. E aí a coisa começou a acontecer. Então vamos lá. Lá atrás, eu fracassei e muito, mas eu não desisti. Então existe essa diferença, tá? Fracassar é você não alcançar os objetivos que você queria, você não ter o resultado que você esperava, mas você aprende e você avança. Desistir é você pegar e falar assim, cara, eu não tive os resultados que eu quero e aí por esse motivo eu não faço mais, tá? Então, se você pensou dessa forma, se você desistiu, é porque realmente aquilo não era um objetivo para você, não era um sonho, não era uma verdade, era tipo assim, cara, era mais por conveniência. Ah, eu entrei nesse mercado de plano de saúde porque alguém ganhava grana, mas eu nunca gostei disso, e aí no primeiro momento que eu tive dificuldade eu saí, eu parei. É mais ou menos nessa linha. Agora, se você pensa que isso é para você, cara, vai fundo, tá? Deixa eu te falar só alguns dos motivos aqui, né? Por que as pessoas desistem, assim. Só pensando aqui alto, ó. Deixa eu até... É Matheus Biel Rodrigues, ó. Muitas vezes você pode estar cansado, e aí você acaba desistindo, tá? Você pode estar cansado mentalmente ou fisicamente, e aí você acaba desistindo. Às vezes porque surgiu uma nova ideia, tá? Então, assim, você só ressignificou o seu objetivo. Tipo, cara, eu tinha um objetivo de fazer isso, no meio do caminho me surgiu uma nova ideia, e eu fui. Lembra sempre que o que tira a gente do foco, tá? São boas ideias, nunca são más ideias. Então, cuidado, tá? No momento em que eu tive que tomar as decisões mais difíceis da minha vida, eu tive uma grande oportunidade de negócio. E eu precisei falar não para ela. Então, o que nos mantém focado não é, tá? O quanto de tempo a gente investe naquilo que nós estamos fazendo. Não é só isso. O que nos mantém focado é o quanto de não nós dizemos para tantas coisas boas que vão aparecer no meio do caminho. Às vezes as pessoas falam assim, eu falei não porque era ruim. E se fosse bom, você falaria assim? Então você não é focado. Tá? Então, oportunidade boa vai bater o tempo todo na sua porta. Se você é um bom vendedor, você vai ter oportunidade boa o tempo todo. Agora, se você realmente tem um desejo, se você gosta da profissão que você exerce, você vai se manter focado. Então, esses são 2 critérios. Cansaço ou surgir uma ideia nova, isso te faz desistir. Às vezes, cara, também pode ser o que as pessoas vão pensar de mim. Tem muito cara que ele gosta da área de plano de saúde, mas as pessoas ainda não valorizam o que ele faz. Tem muito preconceito ainda referente à nossa profissão, vendedor de plano de saúde, né? Entre a profissão do vendedor já tem preconceito, mas a do vendedor de plano de saúde tem muito preconceito. Então, às vezes, você fica preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. E aí você também desiste por esses motivos. Então, assim, existem vários outros medos, tipo outros receios, né? Tipo, que te fazem perder, tipo, o foco. Às vezes, falta de apoio das pessoas que você mais ama. Às vezes você, que nem eu tô com a Maíra aqui, nós temos um exemplo, né? A Maíra e o Caio trabalhou comigo há alguns anos atrás e, cara, naquele momento, tipo assim, a Maíra não enxergava. Então, na ocasião, eu me lembro que o Caio chegou, o Caio era bem mais jovem, né? Já faz algum tempinho, o Caio já é jovem hoje, mas na época ele era bem mais. E aí, cara, assim, ele se deparou com um monte de gente que era brother dele. Eu era amigo dele, aí tinham outras pessoas no escritório que eram amigos dele, que se tornaram amigos. Então, nosso ambiente ele era muito descontraído. E isso fazia com que as pessoas não tivessem tanto foco. Então, a Maíra olhava para o Caio e ela entendia que aquele momento não era, o ambiente não era para ele. E aí ele sai, ele volta para a empresa num outro momento, a empresa vivendo uma nova fase, e aí deu match, tipo, rolou. Aí ele está com a gente hoje, ele está numa função de gestão dentro do escritório, está ganhando uma grana ok, considerável. Então, cara, isso faz com que as pessoas elas comecem a olhar para você e te apoiar. Então, cuidado, às vezes as pessoas elas não vão te apoiar porque elas simplesmente não acreditam naquilo que você está fazendo. Então,
Então você tem duas formas de entender isso. O problema é delas porque elas, tipo, estão me julgando, ou será que o problema é seu pela falta de postura, né? Muitos problemas que nós enfrentamos com os nossos vendedores é que assim, o gato ficou doente, quem leva? O vendedor de plano de saúde. Por quê? Porque ele não tem vínculo empregatício. Então assim, o fulano precisa ir buscar alguém no aeroporto, quem vai? Vai você. Por quê? Porque eu trabalho. Tipo, as pessoas não enxergam como trabalho. Por quê? Porque não tem o vínculo do CLT. Então, cara, assim, tem vários motivos ali que te fazem perder o foco naquilo que você está fazendo, tá? Mas eu acho que, dentre esses que eu falei para vocês, assim, eu acho que a questão de você não ter muito definido o que você quer para sua vida te atrapalha. Você fica ouvindo um monte de vozes, cada hora tá tipo escutando, pô, mas o fulano tá fazendo isso, o ciclano tá fazendo aquilo, e aí você acaba perdendo realmente uma ideia de para onde você tá indo, tá? Então tá ouvindo um monte de gente, ouvindo um monte de coisa, o fulano tá fazendo isso, tá ganhando dinheiro, o ciclano tá fazendo aquilo, tá ganhando dinheiro. Enquanto você não focar no que você tem que fazer para você mudar a sua vida, você também não vai ganhar dinheiro e não vai prosperar, certo? Respondi todas as perguntas aqui. Cara, tem 1h e pouco aí de bate-papo. Acho que já deu, né? A Maíra já trocou até o cartão ali já. Então, eu espero que a gente possa fazer mais bate-papos como esse. Eu amo isso aqui, eu amo estar com vocês, amo bater esse papo. Na próxima vez que eu abrir a caixinha de perguntas, vê se vocês mandem mais perguntas ali. Ficaram, acho que umas, sei lá, algumas 5, 6 aqui sem responder, porque eu também não quero estender no horário aqui. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Não esquece, por favor, não esquece de compartilhar. Não esquece de curtir se você tá no YouTube. Não esquece de marcar a gente também aqui, de falar o que você achou, de comentar. Por favor, é muito importante. Porque, cara, olha quanto tempo do nosso dia a gente está investindo para poder estar trazendo algum tipo de conteúdo que seja relevante. Às vezes é uma palavra que você pegou dessa 1h10, 1h15, 1h20, sei lá quanto tempo eu tô aqui falando, que muda a sua vida. Às vezes é uma ideia, um insightzinho que você tem que pode transformar o seu negócio. Cara, comigo foi assim. Eu já peguei vários conteúdos, muitas vezes gratuitos, cara. Coisas que mudaram meu mindset, mudaram minha forma de pensar, mudaram minha forma de agir dentro da empresa. Então, se eu tenho te ajudado de alguma forma, se esse conteúdo aqui para você foi importante, ou se não foi para você, mas você acha que é para alguém, manda para essa pessoa, compartilha com ela. Por favor, nos faça chegar um pouquinho mais longe aí, nos faça levar a nossa mensagem para as pessoas. Deus nos abençoe. Muito obrigado por tudo. Amo vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.